Olá, bom dia! Começando mais uma reunião de pauta nessa quinta-feira, dia 19 de novembro. Estamos aqui, eu, Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, junto com o companheiro Francisco e a companheira Marília por videochamada. Mas antes aí de passar para os companheiros, lembrá-los aí dos nossos recadinhos de todo início de programa. Esses recadinhos aí sempre são noticiados aqui, porque eles são fundamentais para manter nosso canal, manter a nossa imprensa, que é independente e revolucionária. Então, são coisas simples, desde você curtir aí o nosso vídeo, compartilhar o link 24 horas, ou então depois compartilhar o programa separadamente, procurando no acervo de vídeos do nosso canal. E também participar do chat. E no chat você pode contribuir com o super sticker, com o super chat, uma possibilidade aí de ajudar financeiramente a nossa imprensa e tornar-se um membro. Como membro aí você contribui mensalmente para a nossa TV, isso é importantíssimo para manter aí o investimento, os melhoramentos aqui do nosso canal. Então, nos ajude, siga aí esses recadinhos e também acompanhe o nosso site, celtv.com.br. Lá você pode conhecer a programação da Causa Operária TV, conhecer os apresentadores e selecionar a opção para receber notificações todas as vezes que começar um programa aqui no nosso canal. Você vai receber uma notificação no seu navegador. Então é isso, dados os recados. Desejar um bom dia para o companheiro Francisco. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Isadora. Bom dia, Marília. E vamos nessa. E bom dia para nossa outra apresentadora, Marília Garcia. Bom dia, companheiros. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico. Bom dia a todo mundo que está assistindo a reunião de pauta. Um prazer estar aqui de volta. E vamos para as notícias, né? Exato. Só também pedir desculpa, né, para os companheiros que nos acompanham todo dia. Ontem não teve reunião de pauta, mas hoje estamos aqui. Vamos comentar aí a questão do coronavírus, tema principal hoje do nosso programa. A gente sempre fala, né, da pandemia, mas hoje aí, dado o estouro, né, das notícias, algo está esperado pela gente, né, que passando aí as eleições, algo iria acontecer, né. E, de fato, acabou as eleições e agora a gente vê as notícias. Aqui em São Paulo, algumas escolas particulares que tinham voltado às aulas já estão voltando a fechar as escolas. Tem toda a situação da Europa, dos Estados Unidos e o agravamento aqui da superlotação em hospitais. Enfim, eu estava até falando que é a volta dos que não foram. O Francisco não gosta dessa piada, mas, de fato, para a gente aqui que estava acompanhando e sabia que a pandemia era uma realidade, para a gente não é que agora estamos na segunda onda. A gente nem sabe, né? Talvez nem seja a segunda onda. É continuação de algo que já estava aí, só que não estava sendo noticiado. Não, principalmente a imprensa golpista, né? Não estava deixando isso de lado, junto com os governos, né? Bem, então, você tem os dados aí, Chico, para a gente começar? A gente tem aí o coronavírus, é um fenômeno curioso, que é um vírus que tira férias, né? Ah, sim. Ele tira férias porque tem eleições e tal, então ele dá um tempo no contágio e tudo mais, né? E é só você ver, né? Toda a esquerda que fazia aquela campanha do fica em casa, que não sei o que, você vai contaminar, se você sair da rua para comprar um pão, você é um genocida, desgraçado. Se você chamar um ato pelo Fora Bolsonaro, você é irresponsável. Se você for nas favelas, nas comunidades, ver o que está acontecendo com a população, você vai matar todo mundo de coronavírus. Você é um canalha, desgraçado. E agora, no dia, quando começou a ter a campanha eleitoral, de repente isso sumiu, eram as férias do coronavírus. Aí agora, aparentemente, né, as férias do coronavírus está acabando, né? Parece que ele está voltando aí ao trabalho, né? A gente tem um número de mortes subindo a cada dia, né? Particularmente ontem, o país registrou 754 mortes no Brasil inteiro, né? A gente tem um total aí de 167.500 óbitos, né? Mais ou menos, arredondando aí, e quase 6 milhões de casos de coronavírus no país. 6 milhões, para vocês terem ideia, é mais ou menos a população do Rio de Janeiro, né? Uma população de uma cidade grande.
Então, a situação é muito grave, né? Isso é uma coisa evidente, né? A imprensa, para disfarçar, né, ela usa o negócio da média móvel, né? Então, ao invés de ela colocar ontem teve quase 800 mortes, ela fala, não, a média móvel nos últimos 7 dias está em 584, que aí você consegue botar um número um pouco mais baixo, né? Porque daí teve um dia aí que 3 estados aí do país não mandaram nada, nenhum dado sobre coronavírus, aí você consegue manipular os números dessa forma, né? Então, se coloca aí que houve um aumento, né? Mas eles conseguem dar uma disfarçada, dar uma maquiada nesse aumento. No entanto, que nem a companheira já falou, já tem escolas que estão voltando a fechar as portas, né? Já se coloca aí a questão, não se sabe quando, né? Ainda tem, finalmente, em alguns lugares, o segundo turno das eleições, né? Que talvez, então, depois disso daí a gente veja o negócio aparecendo muito mais, né? Aí já se coloca a questão de voltar à quarentena, voltar ao confinamento social, voltar a fechar as coisas e tal. Então, não sei, né? Mas o fato é que a situação não é indício de melhora, não. Sim, e tanto que a gente até. Eu lembro de a gente ter noticiado aqui a questão dos hospitais, que dois a cada 3 leitos de UTI que foram criados na fase mais crítica da pandemia, eles tinham sido desfeitos, né? Tipo, porque tinha bastante leito, que era dos hospitais de campanha e tal. E aí, agora a gente vê a situação alarmante dos hospitais. Inclusive, os médicos aqui de São Paulo vêm falar, uma médica, né, disse que ela está vendo um aumento como nunca antes nas internações. E aí agora se antes a gente estava comentando, né, que a falta, que desfazer desses hospitais, desses leitos, já era algo muito ruim, porque leitos é uma coisa sempre boa para você ter, né, para atender a população. Numa situação, numa pandemia que nem foi embora, mostra o caráter genocida da política realizada aqui em São Paulo. E, de novo, vale destacar, então, que o Dória ele não tem nenhuma política contrária ao Bolsonaro. Ele é igualmente genocida, ele tem uma política igualmente de não estar nem aí para a população, não estar nem aí para a pandemia. E aí agora, com esse aumento aí das internações, a falta do leito vai ser ainda mais grave, mais crítico para a população. Bem, vou passar para a companheira Marília comentar e depois a gente comenta também a questão da Europa, né? Lá temos casos gravíssimos, tanto que a Suíça, ela está enfrentando uma situação de superlotação nas UTIs e ela até orientou as pessoas que são do grupo de risco já deixarem prontos seus testamentos. Bem, mas Marília, passo para você. Bem, eu acho que é importante a gente comentar essa questão do coronavírus, né? Principalmente no ângulo que foi colocado aqui pelo companheiro Francisco, que a pandemia ela tira férias na época das eleições e acabou aí o primeiro turno das eleições, quando a situação está mais ou menos encaminhada, daí sim, os números da pandemia tomar o seu aumento. A gente vê aí a retomada da notificação de vários locais onde a notificação era subconsiderada há bastante tempo. Quer dizer, toda a situação que a gente já vem denunciando desde o início dessa dita diminuição do número de casos do coronavírus aqui no Brasil, a gente vê aí que, na verdade, não há uma redução do número de casos, na verdade, é um aumento. A gente tem que destacar essa questão, né, da manipulação da imprensa golpista, que finalmente faz aí esse desserviço de imprensa, né, quer dizer, em vez de informar, você fez nada. E, na realidade, o que a gente tem é a coisa mais lógica possível.
ela sim aumenta o número de infecções, né? A gente vê aí as escolas no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, fechando por conta da confirmação da contaminação de alunos do segundo ano do ensino médio. Esse é um caso em particular, né? Quer dizer, a gente pode generalizar esse caso para todas as escolas e universidades que vêm reabrindo aí as suas atividades em meio à pandemia. É importante destacar isso, que aqui em São Paulo, a gente vendo aí o número de casos aumentar exponencialmente, inclusive com comentários aí do Saúde, que dizendo que o número de casos aumenta a cada dia nos hospitais e beira aí uma nova superlotação. Acho que é importante destacar isso daí, porque uma superlotação de números de uma superlotação de hospital, ela não acontece do dia para a noite, quer dizer, ela não acontece do final das eleições para alguns dias depois. Na verdade, ela acontece aí em vários meses que dizem respeito ao aumento da contaminação, até porque a contaminação ela demora cerca de 14 dias para dar efeito, né? Quer dizer, para você começar a apresentar os sintomas, quiçá apresentar os sintomas mais graves. Então, deixaria até, desde a pessoa ser contaminada até a pessoa estar ali num leito de hospital, seria cerca de quase um mês aí de diferença. Então, que mostra claramente a paridade das informações que a gente vê na imprensa e da realidade. Eu acho que é importante destacar isso daí, até porque a gente vai falar agora, a, a situação na Europa ela é uma situação cada vez mais grave, como foi colocado. Os Estados Unidos também tem tido um aumento muito grande aí do número de contatos, e exatamente isso mostra o real funcionamento da doença. Se você abre todas as atividades e permite que as pessoas aí estejam elas vão se contaminar, não tem outra explicação. Bem, só aí um dado para completar a questão dos hospitais aqui em São Paulo. Os três grandes hospitais particulares da cidade de São Paulo, o Albert Einstein, né, o Sírio-Libanês e São Luís, os médicos e pacientes aí já estão relatando falta de leitos de UTI. Então vejam só, né? É o que a gente comentava também da primeira fase, né? Se os hospitais privados já estão chegando nessa situação, imagina nos hospitais públicos, né? Nós sabemos aí que esses hospitais são um dos principais hospitais do país, um dos mais caros, que tem aí maior possibilidade de atender, né, os seus pacientes, já está nessa situação. Os públicos, então, sem lembrar, né, que muitos leitos de UTI eles foram criados na rede privada, com dinheiro público. E eu aposto que nesses hospitais os leitos não foram desfeitos com o fim da primeira onda, né? Com certeza aí tem leitos a mais por conta disso. E a situação já é bem crítica. E só para destacar uma questão importante, nós temos um nível de contaminação muito grande nos lugares que eram para não ter nenhuma contaminação, né? ONU e OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Tanto que os prédios em Genebra, na Suíça, estão aí passando por um período de isolamento, dado aí o alto número de contaminações. Então, a gente vê aí a ironia da pandemia, né? Esses órgãos aí que são responsáveis, principalmente o órgão mundial da saúde, por ter mostrar, né, como você evita a contaminação, eles aí agora estão sendo focos de contaminações. E tem a questão também nos Estados Unidos, lá em Nova York foi
o prefeito de Nova York decretou o fechamento de escolas. Lá eles tinham voltado também com as aulas, mas agora por conta da nova onda de contaminação, as aulas presenciais foram canceladas e manterão de forma remota. E mostrando aí que, de fato, voltar às aulas era um risco muito grande de contaminação, porque, enfim, a gente fez essa análise inúmeras vezes, né? Você coloca aí milhares de crianças no mesmo ambiente, que pode dar, né? Criança compartilha até piolho, imagina a pandemia. E tem o risco todo de contaminar os funcionários, os professores, os pais, que muitas vezes estão dentro do grupo de risco. Bem, acho que tem mais alguma coisa, Chico? Não, só eu acho que é isso, e é importante salientar que mostra o quão insustentável é a forma como esses governos vêm conduzindo o problema da pandemia. É insustentável, os caras têm que voltar atrás nas coisas. Então mostra que, na verdade, tudo que eles fazem é agir no limite do que seria assim, o que você do nada, né? Quase, para não dizer que não fez nada, faz qualquer coisinha, mas na verdade, efetivamente, eles não fazem nada e é um negócio insustentável. Tá todo mundo morrendo aí e não se soluciona coisa nenhuma. E só para também completar, falar de Nova York, destacar que nos Estados Unidos eles já chegaram aí a 250 mil mortes causadas pela pandemia, e eles estão tendo aí número recordes, né, de novos contaminados, de número diário de mortes. E é aquilo que a gente falou, né? Se os Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, o centro aí do imperialismo, não conseguiu dominar a situação, de fato mostra a crise, mostra a total falta de capacidade de ter impedido esse tanto de número de mortes. E lá deve também ter o mesmo caso de subnotificação que nós vemos aqui no Brasil, e esse número pode ser maior, né? E em número de casos de pessoas que se contaminaram, eles estão com 11 milhões e 400 mil casos da doença. Gravíssimo também, né? Bem, acho que é isso, né? A companheira Marília conseguiu voltar, se ela quer completar com alguma coisa, senão a gente já continua aqui com a pauta. Continuamos, Marília? Marília está sem áudio, produção. Podemos continuar. Tá bem, então. Bem, vamos comentar o caso já que a gente está falando dos Estados Unidos aí, da sua total incapacidade de controlar uma pandemia. Vamos comentar sobre o Barack Obama, a declaração que ele fez contra o Lula. Inclusive a Glaze se pronunciou, eu acho que ela se pronunciou bem em relação ao caso. Você tem mais informações do que ele comentou, Chico? Como que foi? O que aconteceu foi que ele estava sendo entrevistado aí no programa do Pedro Bial, né, da TV Globo, e ele fazendo a divulgação do novo livro dele aí, chamado Uma Terra Prometida, o livro de memórias do Barack Obama, né? E aí no livro dele, ele menciona o Lula, né? Então, e aí na entrevista com o Pedro Bial, ele comenta que Lula, que durante o governo Lula existia clientelismo e corrupção aí por parte dele, do partido dele, né? E aí tem o trecho aqui, eu vou ler rapidinho, o trecho do livro do Obama em que ele fala sobre o Lula, né? Então ele diz o seguinte: ex-líder sindical grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleito em 2002, tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas que fez as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando sua classe média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Constava também que ele tinha os escrúpulos de um chefão de Tammany Hall e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Esse negócio do Tammany Hall, só para esclarecer, né, era uma espécie de uma máquina política democrata que dominou a cidade de Nova York por várias décadas, e era um negócio aí na base
do troca de favores, etc, etc. É um negócio meio mafioso dentro da política. Então a colocação do Obama é essa daí, né? Aí o Pedro Bial ainda pergunta se o Obama ainda considera que o Lula é o cara, né? Porque isso aí, inclusive, é uma coisa muito falada pelo PT, que o Obama dizia que o Lula era o cara, não sei o que, não sei o que. E o Obama fala, olha, com os relatos da corrupção que surgiram, que afetaram o sistema brasileiro, talvez não. Porque na época ele não sabia sobre a corrupção. Então ele meio que voltou atrás aí na declaração dele de que ele teria dito que o Lula é o cara. Assim, eu vou deixar para os companheiros comentarem, mas eu só dizer que isso daqui é um negócio muito escatológico, sei lá. Os Estados Unidos, ele tem um sistema de corrupção aí que envolve o mundo inteiro. Ele corrompe pessoas, políticos, capitalistas e tal, em todos os países do mundo. Todo país tem alguém que foi comprado pelo governo norte-americano, tem um espião, tem um infiltrado, tem algum esquema. E aí o cara me aparece falando aí que o Lula isso e aquilo, não tem prova de nada. Os processos contra o Lula são todos farsescos, todo mundo viu, né, que o negócio é uma farsa. Todo mundo viu que é uma farsa, inclusive impulsionada pelo próprio imperialismo. O imperialismo deu um golpe de Estado aqui no Brasil, derrubou o presidente, prendeu o cara injustamente e vem falar de corrupção, disso, daquilo. É um negócio absurdo, assim, absurdo. É uma cara de pau, inclusive, né? E aí tem gente ainda que acha que esse Obama é um grande democrata, um grande progressista, um grande homem, Nobel da Paz, não sei o quê. O cara é um genocida, um assassino, né? Cara de pau ainda. E aí o vice dele, né, o Joe Biden, foi eleito aí com um apoio absurdo da esquerda, assim, um negócio ridículo, absurdo. E isso aí, o Obama, essas coisas, isso aí é o Biden. Exato. Sabe? Não tem, é o mesmo partido, é a mesma coisa, mesma linha aí, né? Os dois, inclusive, dividiram a chapa. Então, é bom para esclarecer o pessoal de quem que são essas pessoas, né? Sim. Inclusive aqui os companheiros comentaram no chat, o Jesus era humano, que a frase do Obama deveria ser em relação ao Lula. Lula é o cara a ser derrubado. Barack Obama. E aí a companheira Elizabeth Novi também comentou. Lula é o cara a ser perseguido e arrancado do cenário político, custe o que custar. É bom destacar que essa declaração de Obama mostra qual que é a opinião do imperialismo sobre o Lula, né? E está em total acordo com a política de isolamento, de perseguição que sempre fizeram contra o Lula. E daí mostra de onde vem essa perseguição. É muito engraçado mesmo, né? Um presidente aí que foi responsável pelo maior número de bombardeamento contra os países, de fato, fazem uma política totalmente de corrupção, de golpes em inúmeros países, em falar que o Lula, né, seria um corrupto, seria aí responsável por grandes atrocidades. E uma acusação totalmente abstrata. Índice de clientelismo, isso e aquilo, meu. Como assim, sabe? É um negócio absurdo. E aí, destaco, né, a declaração da Glaze, né, que ela postou aí no Twitter dela, falou: o Obama passou 8 anos fazendo guerras e espionagens a serviço da indústria de armas e do establishment de seu país. Acobertou um vice investigado por corrupção e quer dar conselhos ao Brasil. Tem de explicar a sua participação no golpe e na Lava Jato. Exato, né? Lembrando aí que o Moro ele ia lá para os Estados Unidos ter aula de como inventar aí fazer o processo contra o Lula. De fato, totalmente orientado pelos Estados Unidos. E aí o cara vem falar do Lula. Mas como eu disse, é bom, né, para mostrar que essa é a opinião do imperialismo em relação a um dos maiores líderes político da classe trabalhadora na América Latina, líder aí de um dos maiores partidos de esquerda. E isso daí ajuda a gente, né, na campanha de desmascarar o Biden, porque, de fato, o Obama e o Biden, eles têm a mesma política. O Biden, às vezes, pode ter até uma opinião bem pior sobre o Lula, sim, que ainda o Obama ele participou da época de fazer demagogia. Lula é o cara, olha só, não sei o quê. E o Biden já declarou aí que vai intervir no Brasil com a desculpa aí de defender a Amazônia e tal.
Bem, passar para a companheira Marília. Bem, eu acho que essa questão fundamental é a consideração, primeiro que a ação do Obama, ela deixa claro que a perseguição contra o Lula é uma perseguição internacional. Quer dizer, a colocação do Obama, ela já mostra que a posição dele é uma posição imperialista, né? Quer dizer, ele vem querer intervir na política nacional brasileira. Se o Lula é isso ou aquilo, não é o Obama aí ficar intervindo nessa situação. Na verdade, a gente vê aí que a questão do isolamento do Lula é uma questão fundamental para os interesses dos Estados Unidos no Brasil, e exatamente por conta disso, eles levam aí a cabo toda essa política de perseguição. É importante também destacar que essa política ela vem sendo levada nas eleições, né? A gente vê aí toda uma série de colocações de que o Lula ele seria ultrapassado, de que é necessário criar uma nova liderança na esquerda e tudo mais. E essa posição aí, inclusive por setores da esquerda que são pautados pelo imperialista, essa posição ela é, na verdade, oriunda aí do imperialismo, que inclusive o Partido Democrático, que foi aí propalado por toda a esquerda como o grande partido progressista do mundo, na verdade é esse o partido que leva adiante o principal da política intervencionista e imperialista dos Estados Unidos. Nesse sentido, a gente tem que dar que o número de guerras, se for considerar os números concretos, no governo Obama a gente teve uma quantidade muito maior de iniciativas de guerras, inclusive foi no governo Obama que houve a denúncia do processo de Estado e na própria a venda da Petrobras, todas essas questões que são esdrúxulas, né? Então, nesse sentido, a gente tem que destacar essas questões, né? E deixar claro que o Biden, ele não é nada senão a continuidade ou aprofundamento dessa mesma política, né? A gente via aí que o Trump, ele não era controlável o suficiente por essa ala do imperialismo, e a mesma coisa vem acontecendo no Brasil. Também o Bolsonaro, ele não é controlável o suficiente pela ala do centrão, da política tradicional, inclusive aí por iniciativa do imperialismo, né? E por conta disso a gente vê aí a suposta derrocada do bolsonarismo. Na verdade, em todos os locais, o centrão ele é colocado aí no poder com o auxílio da esquerda, que inclusive é uma esquerda centrista, né? Aquela esquerda que apoiou o golpe de Estado, inclusive como o Boulos, por exemplo, o PSOL. E exatamente essa a operação que a gente tem que destacar que está acontecendo, né? Exato. Bem, antes de passar para o próximo tema, colocar aqui uma polêmica, comentar aí sobre os bairros onde o Boulos teve mais apoio, desejar um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando no chat. Companheira Elizabeth Novi, já comentei aqui que ela participou com um comentário. Bom dia para a companheira Renata Diniz, Silva Mirro, Jesus Era Humano, agradecer também o super sticker que o companheiro contribuiu aqui. Cecília Maria, muito bom dia, companheira. Quem mais temos aqui? Ruth Pride também está aqui, muito bom dia. E Adriano Teixeira, pessoal aí que está online, quiser deixar o seu bom dia, participar do chat com um comentário, até mesmo com perguntas, enfim, participem aqui do debate conosco. E, bem, vamos falar polêmica, né? A gente gosta de
uma polêmica sempre faz bem, né? Nós, só para já avisar os companheiros, né? Nós vamos fazer nesse fim de semana mais uma conferência nacional do PCO para discutir a nossa posição em relação ao segundo turno. Vamos aí discutir as nossas próximas campanhas, enfim, fazer um amplo debate como um partido democrático, centralizado e revolucionário tem que fazer, né? Antes a gente antes das eleições, nós fizemos uma conferência para definir a nossa política, definir o nosso programa eleitoral, com a ampla participação dos militantes, e agora, novamente, nós faremos isso, para, de fato, debater bem a nossa posição e orientar bem os militantes, e, enfim, os militantes também participam ativamente da construção da política do nosso partido. E, bem, em relação a isso, os companheiros continuem acompanhando nossa imprensa para, enfim, saber quais vão ser os debates, a discussão feita na conferência. Mas vamos já, então, comentar sobre a polêmica em relação a onde o Boulos teve maior índice de votação. Engraçado que vocês podem pensar, nossa, mas o Boulos, que é o novo Lula, né, teria liderança nos bairros periféricos aqui de São Paulo, nas comunidades e tal. Não. O Bruno Covas, ele ganhou em todas as zonas eleitorais, algo muito estranho, né? Em todas, desde norte a sul, leste a oeste, o Bruno Covas aí ele ganhou nas urnas, né? E o Boulos, ele se destacou nos bairros Higienópolis. Peraí, se eu estou confundindo aqui. Higienópolis, Consolação, Bela Vista. Isso, onde foi que o Covas venceu com margem apertada. E esses bairros aí são bairros da Zona Oeste, né, onde tem aí a esquerda pequeno-burguesa. São os bairros aí onde talvez, de fato, o Boulos seja a liderança. Mas mostra aí que não existe, de fato, uma liderança com a população, com a comunidade mais carente. E também uma coisa que eu gostaria de colocar aqui no debate é que o Boulos é colocado aí como líder do movimento dos trabalhadores sem teto. Só que, de fato, eu não vejo o movimento participando da campanha de Boulos. Inclusive, não vejo ele colocar aí as reivindicações essenciais para esse setor. E eu acho que isso daí mostra, né, apesar aí da Veja, da Folha de São Paulo, colocar ele aí como um grande líder popular, mostra que, na verdade, não trata-se disso, né? Quando você vê a campanha dele, né, e quando você vê as pessoas que declaram apoio a ele e tudo mais, você vê principalmente gente da pequena burguesia, né? Ora são artistas, um pessoal de classe média, etc, etc. Você não vê aí a presença do movimento operário nem na campanha, que na campanha ele poderia até usar, né, mais o movimento do sem teto para fazer demagogia, né? O que indica aí para quem que essa campanha é feita também. Porque se ele fizesse uma campanha assim, mostrando aí o movimento operário, mostrando aí a classe trabalhadora, não sei o que, ele poderia fazer uma campanha que assusta um pouco a burguesia, né? Porque, na verdade, quem ele quer agradar finalmente é a burguesia, que é quem efetivamente fez com que ele chegasse ao segundo turno das eleições, né? Isso eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, porque pode ser uma confusão de como funciona realmente as eleições, né? Tem gente que pode achar que não, que foi uma vitória aí do voto popular, não sei o que, não. Quem definiu o segundo turno das eleições, não só em São Paulo, mas em todas as cidades, foi a burguesia. É a burguesia que escolhe quem são os candidatos. O Boulos só chegou onde chegou por conta de toda a fraude e de toda a campanha que foi feita em cima dele pela imprensa burguesa, que foi muito grande, não foi pequena. Quem acompanhou viu que o cara, tudo que é jornal, Folha de São Paulo, Estadão, Revista Veja, o Globo, enfim... o Boulos estava lá em todos os lugares, sempre uma exaltação ao Boulos, colocando aí
como o PT era nada e o Boulos era tudo e tal. E de fato isso não corresponde à realidade, é só você pensar nas eleições anteriores, a posição em que o Boulos ficou, que foi uma posição ridícula. Aí, de repente, do dia para a noite, o cara vira aí a maior liderança do universo. Não tem lógica, porque o que o Boulos fez efetivamente no movimento popular, no movimento operário, para virar uma liderança entre 2018 e 2020? Nada, não fez nada. A campanha nada. Não vai ter Copa, não era uma campanha popular. Exatamente, ele não fez nada, ele não fez campanha nenhuma, ele não teve participação em nada. O que ele fez, que eu me lembre, né, foi tirar o pessoal aí da Avenida Paulista, quando eles queriam se enfrentar com os fascistas e mandar todo mundo para o Largo da Batata e deixar a Avenida Paulista livre para a extrema-direita sambar e rebolar lá, pedindo a ditadura militar. Então, eu não sei, teria que ver aí. Qual é a explicação para essa popularidade do cara? Porque ele não teve nenhuma atuação em nada. É uma coisa muito estranha e que só a única explicação é a fraude. A fraude é a campanha feita pela imprensa capitalista, né? Exato. Bem, só antes de passar para a companheira Marília comentar, eu também gostaria de destacar uma coisa em relação ao Covas, né? Que, assim, eu não sei como o pessoal... A gente fica falando da fraude, denunciando a fraude, e tem gente que vem falar que a gente está fazendo campanha junto com a extrema-direita e tal, que não existe isso. Eu vi até pessoas da esquerda comentando que as eleições no Brasil são as mais seguras, as mais confiáveis do mundo todo. Só que é engraçado, né? Porque o Covas ganhou em todas as regiões. Na cidade que tem uma das situações mais graves da pandemia, um cara que inclusive chama Covas ser o mais popular, inclusive mais do que o Tato, mais do que o PT. Tanto que aqui falo, nem mesmo em 2016, o João Dória teve tanto votos assim como o Covas. O Covas superou a votação do Dória. Aí se vê assim, como que o pessoal não pode parar para pensar que isso é totalmente manipulado pela burguesia. E é muito irônico, né? O pessoal então gosta de morrer de coronavírus, gosta de ter um prefeito que chama Covas, que inclusive viralizou aí os vídeos dele quando começou a pandemia, que ele fazia propaganda das medidas que ele estava tomando para enterrar os mortos, que ele tinha comprado não sei quantos caixões, comprado máquina para abrir não sei quantas covas e tal. Aí, não sei de onde que o pessoal tira que a população, o trabalhador, olha para esse cara e fala assim, não, olha só, ele está preocupado que eu vou ser enterrado, que vai garantir covas para todo mundo. É muito irônico, é muita loucura mesmo. Bem, Marília, passo para você, companheira. Marília tá... Estamos com problema com a conexão da Marília? Parece que sim. Parece que a Marília está travada. Bem, então, comenta mais, Chico. Tá. Acho que já deu, na verdade, o horário do nosso programa, né? Você quer comentar mais? Posso comentar, mas eu acho que é isso. Que esse negócio do Boulos está claro aí. Eu acho que a gente não deve se confundir sobre o que acontece nas eleições. As eleições municipais, inclusive, são muito mais fáceis de fraudar e de manipular do que as eleições presidenciais e tudo mais, né? Então, acho que é importante esclarecer isso daí. O pessoal, quem acha que foi uma vitória do popular, do movimento popular, isso e aquilo, está muito enganado, porque Boulos não tem nada a ver com o movimento popular, nada. Quem participa, quem está aí nas ruas, quem realmente vê o que está acontecendo, sabe disso. Tô esperando aí alguém me mostrar o que o Boulos fez no movimento para virar o cara mais popular do universo entre 2018 então, rapidamente, né? Ainda mais no momento que a classe operária ela tá num refluxo, né? A gente não está num momento de grandes movimentações da classe operária, que é nesse momento que de fato você cria liderança, e foi nesse momento de levante da classe operária que formou-se a liderança de Lula, né? Ele participou aí das grandes greves no ABC, as greves aí, inclusive, que enterraram a ditadura e tal, impuseram aí uma derrota ao regime. E
a gente não vê esse movimento para, de fato, alguém vir aí falar, até como, inclusive, o Moro colocou, né, que o pessoal aí estaria... É o maior partido do universo. Sendo que, se a gente... Ridículo. Eles subiram para 4 prefeituras, enquanto, apesar do PT ter perdido muitas prefeituras, eles se mantêm aí com 174 prefeituras. E estão no segundo turno em inúmeras cidades. Mas como São Paulo é uma cidade importante, né, uma das mais importantes do Brasil, é claro que a burguesia, a direita golpista, está investindo bastante no pessoal aqui em São Paulo, fazendo toda essa campanha aí de substituição do Lula pelo falso Lula, né, que é o Lula que eles conseguem controlar, que tem uma política muito parecida com a deles, né? Estava até comentando a questão, vi o programa a proposta do Boulos para a saúde, e o cara, todo mundo fala aí que ele quer expropriar as casas e tal, mas aí a campanha dele, a proposta dele para a saúde não fala nada de estatizar os bancos, os hospitais, não fala nada de ampliar o SUS. Ele faz uma propaganda que qualquer direitista faria. Ele fala uma questão aí de temos que trabalhar na prevenção das doenças, ter mais médicos. É assim, uma coisa que... Ainda até vi o pessoal comentando. Coisa que a direita fala. Até o pessoal... Eu vi comentando no vídeo, né, que tava... Inclusive o vídeo, ele tá... Na frente tá escrito Veja, o palanque que ele tá assim, atrás é Veja, Veja, Veja. Aí o pessoal até comentou, mas isso... todo ano, todas as eleições falam e nunca acontece. Porque, de fato, é uma política muito direitista. Que qualquer de um partido... O Covas pode falar isso. E não causa nenhum medo à burguesia. E depois eles ficam aí com essa campanha de que... Até, inclusive, eles estão fazendo a campanha de que o Boulos não é radical, né? Bem, vamos terminar a reunião de pauta antes que Vamos encerrar, acho que a Marília caiu mesmo. Mas então é isso aí. Bom dia. Continue acompanhando a Causa Operária TV. Terminando aqui a reunião de pauta, começa a Universidade Marxista, o programa aí de teoria marxista. Hoje tem o Rui no DCM, não tem transmissão aqui na COTV, mas o pessoal gosta de acompanhar. Mas continue aqui acompanhando a COTV, toda a nossa programação ao vivo, os programas, os podcasts, e contribui financeiramente com a nossa TV, que é independente, revolucionária, polêmica, e contribui aí para o esclarecimento da política para a classe trabalhadora. Muito obrigada, Francisco. Obrigado. Felizmente a Marília teve um problema com a conexão dela, mas nós voltamos amanhã a partir das 9 horas. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.